Só falando rapidamente sobre muita gente não conhece a L8. A L8 na verdade é um grupo de empresas. Aqui nesse congresso, nesse fórum, está sendo representada pela L8 Energy, que distribui a parte dos geradores fotovoltaicos. E é comum dentro da L8 você ter um relacionamento horizontal entre as empresas. Tá? Por exemplo, isso que eu vou apresentar aqui, naturalmente é um portfólio da L8 Security, que é a empresa que trabalha com parte de cibersegurança. Mas é normal hoje em usinas você estar preocupado com isso. Tá? Então, existe esse relacionamento horizontal, assim como a L8 Automation fornece a parte de segurança patrimonial, vídeo monitoramento, controle de acesso, etc. Nós temos muito orgulho dos nossos clientes, a gente atende hoje grandes empresas no Brasil inteiro. Tá? Praticamente 70% dos nossos clientes são privados, 30% são públicos, esses aqui são os principais. A gente tem muito relacionamento com o Poder Judiciário, Ministério Público de Santa Catarina, Justiça Federal lá em Curitiba, que é a nossa matriz, os tribunais de justiça, etc. E também com as empresas as concessionárias de energia, Copel, Celesc, CEMIG, são clientes nossos. Tá? E Itaipu, que é o caso aqui que eu gostaria de falar para vocês. A Itaipu, para mim, é um cliente que eu tenho muito carinho, passei alguns meses lá, morei lá dentro praticamente, porque eu coordenei a migração da rede de Itaipu, uma rede de dados que usava equipamentos da IBM, com tecnologia ATM, isso faz já uns 20, 15 anos, e foi feita a migração para uma rede que hoje usa o protocolo IP, que é o que a gente usa na internet, né? Um protocolo IP com a internet. Então, durante essa migração eu tive a oportunidade de conhecer toda a usina, em todas as cotas. Recomendo para quem ainda não fez que faça uma visita técnica. É uma empresa, uma usina binacional, ela é brasileira e é paraguaia. E se preocupa desde aquela época, tá? Isso é início dos anos 2000, com a parte de cibersegurança. Tá? Justamente por ser a maior usina em produção do mundo, ela tem que ter essa preocupação que hoje muitas vezes a gente não tem na GD. Por fazermos usinas menores. Né? Obviamente que a Itaipu, se o Brasil entrasse em guerra e alguém soltasse uma bomba na Itaipu, você para o país. Né? Você afeta significativamente o Brasil, muito o Paraguai, mas hoje seria um atentado grosseiro, vamos dizer assim. Né? Hoje em dia os ataques, eles são muito mais sutis, muitas vezes a gente não vê. Tá? Então aqui eu vou contar alguns ataques que aconteceram no mundo para vocês. Alguns passam na TV, todo mundo fica sabendo, comenta, mas um muito famoso foi o Stuxnet, que é um ataque que aconteceu na usina nuclear do Irã. Tá? Ele teve a seguinte sequência. Primeiro, o código malicioso ele foi inserido num pendrive. Esse pendrive entrou através de um funcionário da usina, dentro da usina, e a partir do momento que ele coloca esse pendrive no computador dele, o código busca local para se instalar. Tá? Algum computador, algum dispositivo que ele seja familiar, é muito parecido com um vírus biológico, ele procura algum lugar onde ele sobreviva quieto e em algum momento ele pode vir a agir. Tá? Só que nisso ele já está dentro, a partir do momento que ele espetou o pendrive de dentro da usina, ele está dentro daquele ambiente que ele tem como alvo. Tá? Então ele se propaga até chegar num dispositivo que é interessante para ele, normalmente é um CLP, é um controlador lógico programável, que vai poder de fato tomar alguma ação dentro da usina. Né? Seja, no caso do Irã, ele poderia acelerar a centrífuga ou reduzir a velocidade da centrífuga nuclear. Tá? E uma vez que ele faz isso, eles conseguiram, né, na época, eles atrasaram em 2 anos o programa nuclear do Irã, tá? Estragaram várias centrífugas e isso depois foi admitido, né, foi feito por governos. Né? Tanto Estados Unidos e Israel estavam envolvidos nesse caso aqui do Stuxnet. Outro, também que foi bastante conhecido, é do Energetic Bear, né, que criou o malware, tá? Que foi também direcionado a fabricantes de componentes de automação industrial. Tá? Aqui foi mais sofisticado, já é um ataque de 2014. Como é que eles fizeram? Eles infectaram o código do fabricante. Né? Como é que isso foi feito? Através de um spear phishing, que é um phishing que você manda por e-mail. Tipo, hoje você pode mandar um ataque, um código malicioso através de um PDF.
Imagina, você recebe um currículo na tua empresa e dentro daquele currículo pode ter um código malicioso que pode, de fato, contaminar a tua companhia. Então, foi assim que foi feito em 2014. Eles infectaram o software de alguns fabricantes, tá? O código mesmo, até o firmware dos dispositivos. E quando foi feito o upgrade do sistema SCADA nos clientes, esse código malicioso acabou se espalhando, infectando centenas de redes em mais de 9 países, na verdade. Tá? Então, depois também descobriu-se que era um código, esse grupo ele é russo. Tá? Um outro caso que tem de 2014, é de uma fábrica de aço alemã, tá? Que também foi por e-mail, o phishing foi por e-mail, o malware entrou no sistema das caldeiras e inabilitou o desligamento de um alto-forno. Então ele começou a esquentar e o operador não tinha mais o botão lá para desligar, o power off não parou de funcionar e aí a caldeira ela explode. Tá? No caso o forno explode. Tá? Então aqui tem vários outros, eu vou passar mais rápido para dar tempo de chegar no final da apresentação. Mas tem até casos aqui de fazer alteração de produto químico no tratamento de água, né, de usinas de tratamento de água. Então é bem grave e bem comum, muito mais comum do que a gente imagina. Tá? Esse tipo de ataque, as guerras hoje elas são tratadas não necessariamente com bombas, né? Você pode explodir uma usina sem soltar um foguete nela. Vou passar rapidamente aqui. E um conceito bem importante, deixa eu só achar onde é que é o laser aqui. Isso aqui é um conceito bem importante. O que a gente enxerga do ataque, nem no caso da usina nuclear do Irã, o que eles enxergavam era um comportamento assim... O que o malware fez na usina do Irã? Né? Primeiramente, ele simplesmente mostrava no dashboard do operador que a usina estava operando normalmente. Ele não conseguia enxergar, não acusavam lá a tua centrífuga estar com um giro mais alto que deveria. Não, na gerência, ela mostrava o giro que a centrífuga tinha que estar. Ele não percebia que ela estava girando mais rápido. Né? Depois de muito tempo do código lá, que eles foram perceber, e aí tem todo como isso foi descoberto, né? Especialistas do mundo inteiro detectaram o código, e aí já tinha, as consequências já tinham sido causadas. Né? Então, assim, normalmente, a parte que a gente não vê contém a real ameaça. Né? Tipo assim, então, que é o que não está visto no sintoma apresentado. E esse é o grande problema da cibersegurança em usinas, porque você consegue ter um impacto muito grande atacando uma usina. Tá? E uma outra questão também é que muitos incidentes que aparentemente não são mal intencionados podem ser. Tá? Tem um caso durante a Guerra Fria, acho que foi em 82, os Estados Unidos também colocou um código, sabiam que os russos estavam, na época era a União Soviética, estavam pirateando o software deles, eles embutiram um código dentro dos softwares que depois a União Soviética usou no gasoduto e era um cavalo de Troia e aquele código explodiu o gasoduto. Esse caso foi famoso, depois os Estados Unidos admitiu que fez isso propositalmente. Mas E a pergunta que vem é a seguinte, né? Isso poderia acontecer com a gente aqui no GD ou estamos falando uma coisa que só para usinas nucleares, usinas muito grandes, né? Então, a resposta, ela é assim, não é uma questão se pode acontecer, é uma questão de quando vai acontecer. Fato é que os ataques estão aí, muitas das coisas, eu vou mostrar para vocês algumas estatísticas que eu peguei bem fresquinhas agora, dos últimos 3 meses, de como que está o ambiente no Brasil. Tá? Mas é uma questão de quando vai acontecer, a gente tem que se preparar para isso. Tá? Aqui tem gente importante aqui falando da frequência, né? São centenas de ataques contra a indústria nuclear todos os dias. Tá? O risco cibernético ele já impede alguns seguros de usinas, porque uma vez que você detecta que a usina não tem proteção contra um ataque cibernético, de repente você pode... no Brasil ainda as seguradoras são mais flexíveis, mas eventualmente ela pode se recusar. Isso já acontece no caso aqui UK. E também impede algumas evoluções do setor elétrico, a questão de smart grid, smart metering, você pode ter alterações graves no controle da malha energética do país se você não tiver
a proteção. E os ataques, aqui, como eu disse aqui, que não é uma questão de... Não é um ataque por dia, é um ataque por minuto. Vocês saem ataques todos os minutos. É constante. Então, assim, quem são os atacantes, né? Aqui alguns exemplos, né? Ataque de nações, no caso do Stuxnet é um exemplo, claro. Tem ataques internos. Esse aqui é um caso de um funcionário que foi demitido e ele vazou lá centenas de toneladas de esgoto nos lagos lá dos hotéis, nos parques. Na Austrália, esse caso, depois eu vou falar um pouco sobre ele. Tem caso de adolescentes, aqui tem esse caso aqui que ele cita, Lodström, é um caso que na Polônia, um adolescente de 14 anos pegou um controle remoto, descobriu como é que ele alterava lá o controle remoto para alterar os trilhos de trem, tá? E conseguiu comandar o trilho de trem, para ele era uma brincadeira, e ele causou um descarrilhamento de trem, teve vários feridos, né? E um caos no sistema de trens lá da Polônia. E ativistas também. Tá? Bom, esse dado é fresquinho, tá? Peguei essa semana, a gente tem uma base que a gente gerencia isso, tá? E também em parceria com uma empresa israelense que a gente tem, que é a maior empresa de cibersegurança do mundo, e compara um pouco o Brasil em relação ao restante do mundo, tá? Então, o Brasil hoje ele tem uma média de 851 ataques por semana, tá? Comparado ao mundo que tem 693. Então, assim, a gente é bem atacado, vamos dizer assim. Nós não somos o país mais atacado do mundo, que é os Estados Unidos, mas a gente é bem atacado também. Tá? Hoje, os dois tipos de principal ataque no Brasil são dois que normalmente a gente não se preocupa. Um é em cima de mobile, ou seja, celular. Né? Que nem eu tenho na minha casa, tenho um sisteminha lá, um gerador, uma usininha, e eu gerencio ele pelo celular, né? Eu consigo ver quanto que ela gerou, qual foi quantos reais, quantas árvores, né? Salvei, aquelas coisas todas que geram no aplicativo da SolarView, e gerencio isso pelo meu celular. Se ele estiver exposto a um risco, né, eventualmente você consegue entrar via MIB do equipamento e tomar ações, por exemplo, em cima do inversor. Alguém poderia desligar meu inversor? Nada muito grave dentro de uma residência, né? Oi? Aí Então assim, e hoje 29% dos ataques no Brasil são em cima de celular. E a gente não se preocupa, não. Ninguém se preocupa. Todo mundo até põe antivírus no computador, mas ninguém se preocupa muito com o celular. E o outro são os crypto miners, né, que são aqueles negócios de você ficar gerando moeda virtual e tal, também estão vindo com um código malicioso. Tá bom, eu vou correr aqui. Então. Bom, aqui a respeito dos... Quais são os arquivos mais perigosos, né? Ou mais frequentemente você recebe eles por e-mail, tá? No mercado de energia, o mais comum é o PDF mesmo, tá? Mas você pode ver que você tem planilhas, doc, né? Tá? Aqui tá, acho que o quinto são os executáveis. Que todo mundo já reconhece o executável como um possível código malicioso. E somando todas as indústrias, a de energia mais as demais, você tem o executável primeiro. Tá? Mas no mercado de energia é muito mais comum você ter ataques com PDFs, que é um arquivo muito simples que todo mundo lida no dia a dia. Também foi uma surpresa para mim esse número. Via web, tá? Então, um é o e-mail, que é aquele e-mail que você recebe, acaba executando, tal. Às vezes recebe no celular, executa no celular mesmo. E o outro é via web. Você está navegando, vou baixar algum arquivo, vou fazer alguma coisa. Isso, o mais comum daí já é o executável para o mercado de energia, né? E considerando todas as indústrias é a DLL, que daí já é um arquivo bem específico, praticamente só um desenvolvedor tal vai trabalhar. Quem são responsáveis pelos ataques, né? Então, tem casos que é o governo, tem esse caso que eu comentei da Austrália, lá despejou esgoto nos rios e lagos, que foi um empregado insatisfeito. Pode ser o adolescente, como esse caso aí da Polônia. Tá? E por que esses ataques são possíveis? Né? Primeiramente, por causa de sistemas legados. Tá? Os sistemas legados, normalmente, eles não são preparados para proteção. Tá? Eles não têm toda a proteção que já existe dentro de um sistema mais sofisticado, um sistema mais recente. Às vezes não tem nem senha. Às vezes você tem lá só, você tem o usuário e você entra no sistema. Se você descobrir o usuário, normalmente ele é um default,
né? Pouca gente altera essas configurações. Aposto que quem aqui, por exemplo, tiver uma câmera IP em casa, quem que alterou a senha ou o usuário dessa câmera IP, né? Ou qualquer outro dispositivo, normalmente a gente deixa na senha default, até por uma questão de comodidade. Isso é uma porta aberta para um atacante, tá? E o que acontece? Muito importante isso, tá? Eu vejo a GD como um meio do caminho para você atacar outros alvos mais importantes, muitas vezes. É o que a gente chama de um ataque de denial of service, né? Ou seja, você vai fazer uma negação de serviço baseado em algum lugar que você tem uma brecha de segurança para não ser identificado. Então, é muito importante que na GD a gente proteja essas portas, porque se a gente não proteger, ela vai ser usada para fazer ataques maiores. E a GD, a partir do momento que ela se espalhar pelo país e ela for significativa do ponto de vista energético, alguém chegar lá e afetar essa geração, que ela vai estar sendo significativa, também você pode afetar o país como um todo, né? Então é importante não deixar as configurações padrão, tá? Manter o sistema atualizado. Muitas vezes as falhas, quem viu aquele WannaCry, que foi um malware que sequestrava lá as informações das empresas, depois pediu o resgate, ele entrou numa falha que a Microsoft já tinha corrigido, mas as empresas não tinham atualizado, então acabaram sequestrando várias bases aí pelo país, pelo mundo, né? Pouco ou nenhuma criptografia, os sistemas normalmente da GD ninguém criptografa eles porque entende que eles não são pouco acessíveis, então os dados passam o que a gente chama de clear text, ou seja, qualquer um que colocar um sniffer na rede ele vai enxergar o dado, vai enxergar o usuário, ele vai enxergar todos os dados que ele quiser, tá? Então sempre que possível criptografar. Ter uma política e procedimento rígido em relação à segurança, tá? Segmentar a rede. Então, assim, hoje o ataque é possível porque a rede não está segmentada, às vezes você tem um único segmento passando informação da rede operacional, informação de e-mail, informação de web, né? O cara está vendo o jogo lá do time dele e está passando os dados da usina no mesmo barramento, né? Então, uma rede não segmentada, tá? E também acontece do pessoal não ter preocupação com latência, então evita, por exemplo, uma criptografia ou um equipamento no meio do caminho que seria uma barreira entre uma rede protegida, um sistema protegido e um sistema não protegido. Tá? Essas são as causas que os ataques acontecem. Tá? Vou correr um pouco aqui mais. Então, assim, os dispositivos, em regra geral, os dispositivos elétricos não foram projetados para segurança, né? E de fato eles são vulneráveis. É muito fácil atacar uma usina. E muitas vezes os fabricantes conhecem a falha, tá? Mas não criam, eles não têm mais como criar, às vezes aquele produto já está até fora de linha, não tem mais como ele corrigir. E aí você é obrigado a colocar, que tem alguns casos, né, Siemens, Schneider, alguns a gente até fornece, a ideia aqui é ser bem isento, mas na prática existe solução para isso, mesmo com um sistema legado, e até tem aqui engraçado que a gente fornece tanto a ABB quanto Schneider, mas quando você está com empresas renomadas, isso é público e você sabe que tem aquela falha e você sabe como proteger. Às vezes quando você coloca, sei lá, um chinês na rede, aquilo não é público e você não consegue proteger. Então essa é a vantagem, tá? De ter um fabricante mais renomado na rede. Outro ponto é que as redes industriais, as redes das usinas são muito mais acessíveis do que parece, né? Às vezes se o cara está lá numa região remota, deixou um Wi-Fi habilitado, nem tem senha naquele Wi-Fi, por aquele Wi-Fi você entra na usina dele que está lá no meio do mato, ele nunca imaginou que você poderia acessar. Tá? Tem toda a questão de manutenção remota, o mercado de energia agora ficando conectado online, fazendo a bilhetagem em tempo real, né, o billing, isso obriga as usinas a estarem conectadas. A internet das coisas, smart grids, né, isso não vai ter como fugir da conexão. E se você não proteger, você fica com um sistema... Aqui é um número interessante, ó. Esse é um número antigo até já, não é? É antigo e é dos Estados Unidos. Você tem um ambiente de energia, né, um setor de energia, tem uma média de 11 conexões diretas, tá? E até 250 em alguns casos. Então, assim, ele está muito conectado. Bom, eu vou correr aqui, então, porque o meu tempo acabou. Só ia falar aqui rapidamente como é que uma usina pode ser atacada. Mas também o objetivo não é ensinar a atacar, é ensinar a defender. Tá? Mas então, assim, identifica o alvo, encontra os funcionários, né? Aqui tem um caso do LinkedIn que ele tem ele coloca aqui, não sei se vocês não vão conseguir ler, mas
ele fala que ele trabalhou com o pessoal de operação, tá? Então ele sabe que é um funcionário que tem acesso à rede operativa. Tá? Descobre qual que é o fabricante que está fazendo a automação daquela usina. No site isso é conhecido, né, os ataques, e você acaba, determina qual que vai ser o vetor de ataque, e através dele você injeta um código malicioso. Então, são coisas que a gente tem que cuidar. Tá, eu vou parar por aqui então, pessoal, porque realmente essa apresentação é bastante densa e com 20 minutos eu não tenho como terminar, tá? Mas eu fico aberto depois a perguntas, quem quiser tirar alguma dúvida a gente pode ajudar nisso aí. Tá bom? Obrigado.